Então, bom dia a todos vocês. Meu nome é Pedro, sou professor de Sociologia aqui no IFB, no Campus São Sebastião. Vou ministrar para vocês o componente curricular Tecnologia e Sociedade. E queria dar boas-vindas a vocês, enfim, nessa maneira remota, mas eu queria dar boas-vindas a vocês. São a primeira turma do curso técnico subsequente em desenvolvimento de sistemas educacionais, um curso pelo qual tenho muito carinho. Fui uma das pessoas que ajudei a construir esse curso aqui no campus. Esse curso começou a ser construído, inclusive, em 2015. Os primeiros documentos que a gente tem sobre esse curso, a primeira ata de reunião, as primeiras conversas foram feitas em 2015, e aí, depois de muita luta, de conseguir professores na área de desenvolvimento de sistemas, conseguir, inclusive, a gente teve a grande sorte de conseguir uma professora que é pedagoga, mas também tem formação na área de design gráfico. Oi, bom dia. Então a gente conseguiu, que é a professora Mônica, que vai dar aula de design gráfico e interfaces para vocês, né? E projeto de interface, se eu não me engano, o nome da disciplina. Então a gente teve muita sorte em conseguir construir um plano de curso e ter professores com essas qualificações, e a gente está aí empolgado. A gente já, no início do ano, iniciou com o ensino médio integrado em desenvolvimento de sistemas educacionais, e agora temos o curso técnico subsequente nessa área, tá? E uma das disciplinas que eu acho um dos componentes curriculares que a gente tinha interesse, que eu acho que é muito importante de vocês terem um processo reflexivo pelo conteúdo e pela possibilidade de reflexão e discussão e debate, é da relação entre tecnologia e sociedade, que vai permitir que a gente tenha uma compreensão crítica dessa relação, tentar compreender, pelo menos inicialmente, iniciar um debate, que isso, evidentemente, ao longo dos anos se aprofunda, mas compreender que essa relação, apesar de eu mesmo ser um entusiasta da tecnologia e das possibilidades que a tecnologia traz, as potencialidades que essa tecnologia traz para nós, a gente não pode perder de vista que muitas vezes essas tecnologias podem ser utilizadas não como forma de trazer liberdade e ampliar as potencialidades, mas para, enfim, ampliar alguns mecanismos, algumas possibilidades de controle, de dominação, de exploração, e a gente vai tentar compreender como é que essa relação se faz, não só nesse sentido, de a tecnologia amplia a possibilidade de dominação, exploração e tudo, como já dizia o George Orwell na sua obra 1984, em que o Big Brother, né, que era um conjunto de mecanismos não só tecnológicos, mas sociológicos também, que fazia com que a sociedade fosse completamente controlada. A gente a tecnologia influencia a nossa vida, muda as relações sociais. Eu acho que a maioria de vocês aí chegou a pegar a nossa vida, chegou a viver a adolescência, pelo menos a infância, no modo analógico, e aí esse modo analógico, ele de vida, ele era completamente diferente desse modo digital, conectado o tempo todo da nossa vida. Eu vejo
eu tenho sobrinha de 12 anos e aquilo, o conjunto de relações que ela estabelece, o que ela consegue fazer, ela é muito diferente do que era a minha vida com 12 anos de idade, e assim sucessivamente. As pessoas, essa ideia de, por exemplo, de influencer digital, né, que é hoje a nova profissão criada, pessoas que se utilizam das redes sociais para influenciar os outros, de maneira até autônoma, né, sem depender de grandes veículos de comunicação, é algo que era inconcebível há anos atrás, da maneira que é. Mas a gente pode pensar que há 2000 anos atrás, o Jesus Cristo e outros profetas, né, outras pessoas que se colocavam para falar eram influencers analógicos, né? Não eram influencers das redes sociais de conexão pela internet, mas eram influencers e influenciavam o comportamento de outras pessoas. E isso continua, assim, as relações sociais, elas se mantêm, elas se modificam, mas continuam existindo relações sociais, seja pelo meio que existirem, né? Então, a ideia nossa é um pouco refletir sobre isso dentro desse componente curricular. Eu vou falar um pouco sobre os assuntos, os temas. Aceito sugestões de temas que a gente pode tratar aqui. Vamos utilizar alguns materiais didáticos né, que englobam sites, podcasts, vídeos no YouTube, mas também leitura, muita leitura. Eu acho que é importante. Eu sei que vocês estão na área aí, o curso é na área de tecnologia, mas é importante que tenham um certo arcabouço de leitura. Inclusive, um dos trabalhos que a gente vai fazer, se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada no plano de ensino, tem um produto educacional que vocês vão fazer. Eu vou abrir algumas possibilidades aí de temas a serem trabalhados, mas a ideia é que vocês tenham, pelo menos na minha disciplina, vocês possam ter um conjunto de leituras. Eu sei que a formação aqui é muito diversa. Eu quero, inclusive, tem uma proposta aqui que vocês vão poder, enfim, me passar algumas informações que eu acho que são importantes, para, inclusive, conseguir medir de maneira correta que tipo de texto, qual a quantidade de leitura que eu vou trazer para vocês, qual a complexidade dessas leituras, porque eu, ao mesmo tempo, eu posso trazer propostas de leituras, principalmente de leituras que avancem em determinada direção, que aprofundem em determinado assunto, mas que seja acessível a todos ao mesmo tempo, né? Também não posso fazer uma coisa completamente acessível e que não traga contribuições, e tem gente que fique desmotivada porque acha muito simplório aquilo que está sendo passado. Então, eu acho que a gente vai ter que tentar encontrar um equilíbrio, porque eu sei que tem já o Josimar, enfim, e no grupo do WhatsApp eu já percebi que tem pessoas que têm diversas formações aí, e eu espero dar conta de tornar a matéria, esse componente curricular, interessante para todo mundo. Bom, só para ver aqui, interagir um pouco com o chat. Se vocês quiserem escrever no chat ou fazer alguma colocação, coloca no chat e a gente abre o microfone, tá? Tem um xará meu aqui, Pedro Henrique também, Silva, completamente xará, praticamente, que a mãe dele teve aula comigo, olha só. Então, Pedro, espero que ela tenha gostado das minhas aulas. Não sei se ela foi aqui no IFB, que enfim, eu já dei aula em outras instituições, mas o Clécio, que eu estou vendo aqui também, já teve aula comigo, mais de uma vez, inclusive, em mais de um curso, né, Clécio? E talvez tenha outras pessoas aí que também tenham tido aula comigo. Bom, espero que vocês estejam, sua mãe, Pedro, e o Clécio tenham bem feito boas referências a meu respeito.
sobre o plano de ensino. Então, qual é a minha ideia aqui, num contexto geral, tá? É trabalhar, a gente tem dois viés na relação entre tecnologia e sociedade. O primeiro é o seguinte, que é mais óbvio. A tecnologia muda as relações sociais, ela tem um impacto sobre as relações sociais. Então, hoje a gente tem mais do que em outros momentos da história, em que as tecnologias da informação e da comunicação permitiu uma interatividade e reduzir principalmente, ou eliminar praticamente por completo as distâncias entre as pessoas, isso trouxe um novo conjunto de possibilidades das relações sociais. E isso é algo que transforma as relações sociais. A ideia é a gente refletir um pouco sobre isso, como é que as sociabilidades, as relações sociais, as relações de trabalho, as relações de poder, elas se transformam a partir desses impactos da tecnologia. Tá? Mas antes até disso, porque é uma relação dialética entre a tecnologia e as relações sociais e a sociedade. A tecnologia influencia a sociedade, mas a sociedade também, a maneira como a sociedade se organiza, ela também acaba influenciando na possibilidade de desenvolvimento tecnológico, nos tipos de tecnologias que são desenvolvidas. Então, a gente tem, por exemplo, uma reflexão que é muito importante, primordial, que é a reflexão sobre como a sociedade capitalista, não é qualquer sociedade que traz essa possibilidade, essa constância de desenvolvimento tecnológico. Se você for pegar a história da humanidade, a gente passou praticamente 10 mil anos com muito pouca evolução tecnológica, muito poucas transformações tecnológicas, e nos últimos 200, 300 anos a gente teve uma mudança atrás da outra, desde 1800, quando a gente tem, entre 1760, a partir de 1760 que a gente tem a primeira revolução industrial e as consequentes revoluções, a segunda fase, a terceira fase, e hoje alguns já dizem que a gente vivencia a quarta fase da revolução industrial, o que se chama de indústria 4.0, a gente está tendo em 200, 300 anos, nesse espaço, um conjunto de transformações e desenvolvimento tecnológico que não houve ao longo de milhares de anos na humanidade. Então, tu tem um tipo de sociedade que faz com que esse desenvolvimento ocorra, que é o tipo de sociedade capitalista. Tem alguns pensadores importantes que refletem sobre o capitalismo, mas todos eles concordam em uma coisa. Havia sociedades, as sociedades, outros modelos de sociedade que não capitalistas, que não se baseiam nas relações de trocas em mercado. As outras sociedades, elas não precisam, não necessitam de um constante desenvolvimento, aprimoramento técnico, tecnológico, crescimento econômico, não precisam desse dinamismo. E a sociedade capitalista é a primeira que vive do dinamismo. O dinamismo é parte constituinte da sociedade atual, que é uma sociedade capitalista, baseada na lógica de mercado, na busca pelo lucro, enfim. É como andar de bicicleta, sabe, a sociedade atual. Andar de bicicleta, você não consegue ficar em cima de uma bicicleta com a bicicleta parada, né, em duas rodas. Você vai ficar com os pezinhos do lado ali, parado. Mas você não consegue equilibrar a bicicleta com a bicicleta parada. Você precisa estar pedalando e fazendo com que a bicicleta ande, né, para que você consiga dar equilíbrio. A sociedade capitalista justamente dessa maneira. Então, você precisa com que a economia esteja sempre avançando, né? Tanto é que, se você for pensar, isso é uma coisa relativamente nova dentro da história da humanidade, que você precisa, para a sociedade capitalista não entrar em colapso, que haja crescimento econômico. Uma sociedade de crescimento zero, né, um país em que o crescimento econômico seja zero, é um país que já se coloca em colapso, porque você não consegue produzir mais, gerar mais renda, gerar mais produção, gerar mais riqueza, etc. E essa sociedade, esse país em específico que não tem crescimento, se passar durante
alguns anos crescendo ou não crescendo, ou crescendo pouco, ele entra em colapso. E é um problema. E a sociedade capitalista vivencia isso. Tem alguns filósofos e cientistas sociais já verificaram isso. Talvez primeiro a perceber essa dinâmica do capitalismo e tentar construir leis é o Adam Smith, né, que vai propor uma explicação que vai influenciar todos os economistas posteriores, né? O Karl Marx, que vai fazer uma crítica ao capitalismo, mas vai perceber no capitalismo essa mesma dinâmica. E um outro pensador importante, economista e sociólogo, que a gente vai trazer aqui para tentar refletir sobre isso, que é o Schumpeter, que vai falar sobre o capitalismo e a destruição criativa, né, para falar do capitalismo enquanto o tipo de sociedade que cria esse empresário inovador, que faz aquilo que ele chama de destruição criativa. Essa inovação justamente é essa destruição criativa. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso, a partir dessa perspectiva do Marx, do Schumpeter. E tem um outro filósofo que é interessante, eu não sei se eu vou conseguir trazer alguma, porque a obra que eu tenho dele é um livro e eu não tenho ele digital, mas talvez eu consiga, que chama Hartmut Rosa, que ele vai falar que a gente vive a sociedade da aceleração, que a sociedade precisa estar o tempo todo acelerando, ela não precisa ser apenas dinâmica, ela só está em crescendo, ela precisa acelerar. E a dinâmica tecnológica, de desenvolvimento tecnológico, vem justamente para permitir que essa aceleração ocorra de maneira constante. Então, a gente vivencia, de acordo com o Hartmut Rosa, a gente vivencia uma certa estabilidade dinâmica, uma dinâmica estável, que se você não tiver uma dinâmica, um processo de aceleração constante, a sociedade se torna instável. Isso é super interessante de você pensar como é que se constrói uma sociedade a partir disso aí. Evidentemente, isso também traz consequências ambientais, sociais, etc. Então, a gente vai estudar, num primeiro momento, a dinâmica de desenvolvimento da sociedade capitalista, que cria essa necessidade de constantes inovações, aprimoramento tecnológico. Então, vamos estudar isso do ponto de vista do Marx, do Schumpeter. Já disponibilizei para vocês, já está no Google Sala de Aula, o Fernando até falou aqui, que tem um artigo sobre Schumpeter, eu já coloquei, está ali na unidade Sociedade Capitalista e Revolução Industrial. Tem um primeiro texto que eu disponibilizei que está num site chamado As Diferentes Fases da Revolução Industrial, né, o material que eu já disponibilizei para vocês. É um texto introdutório, acho que talvez a maioria de vocês já conheça um pouco, mas é para situá-los, né, que a gente teve 3 fases do desenvolvimento do que a gente chama de Revolução Industrial, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mais sobre isso na aula que vem, então não vou entrar nisso aqui. Temos um outro texto que fala sobre tecnologia, capitalismo e trabalho, trazendo essas visões do Marx e do Schumpeter. Tem uma profundidade um pouco maior esse texto, então talvez tenha mais dificuldade. Tem um artigo também sobre o Schumpeter e inovação e destruição criativa, que traz justamente essa contribuição do Schumpeter para pensar na inovação. Porque esse é o ponto, assim, muita gente fala de inovação como se fosse algo natural, né, das sociedades humanas, da ação humana e tudo, e não é. A inovação é algo que ele é não natural no sentido de que ele é produzido artificialmente e ele é muito difícil a sociedade humana construir processos de inovação, né? Um ser humano, para ser inovador, ele é muito difícil com que a sociedade estimule essa inovação, as sociedades estimulem as inovações. E a nossa sociedade capitalista é uma daquelas que permite a inovação, que potencializa a inovação, que estimula a inovação. Evidentemente, a gente vai tentar compreender isso em outros textos, etc., que não é fácil, né? A inovação não é todo mundo que se torna o Bill Gates, ou Jeff Bezos, ou Elon Musk.
é uma sociedade que, assim, eu quero trazer um texto do Emmanuel Castells, que fala sobre o advento da internet no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que se dá a partir daí dos anos 50, 60, 70, 80, que ele vai mostrar que há uma conjunção de fatores fundamentais entre interesse do Estado, principalmente no âmbito do Departamento de Defesa nos Estados Unidos. Você tem um conjunto de universidades construídas e que estão desenvolvendo essa tecnologia a partir dessa demanda de defesa, e você tem um setor privado que começa a se desenvolver, inclusive com profissionais, com pessoas que saem, que têm uma formação nessa universidade, ou que têm em constante contato com essas universidades, que precisa juntar tudo isso e muito dinheiro para que a gente crie aquilo que a gente conhece como internet, que começa como ARPANET, lá nos anos 70. Então, esse tipo de confluência de fatores, ele é fundamental para a gente ter hoje o que a gente conhece como Vale do Silício e ter essas novas empresas que, enfim, que se tornam as novas megacorporações dos dias atuais. Então, eu quero trazer esse texto quando a gente for discutir um pouco sobre internet, indústria 4.0, enfim, vamos ver se a gente consegue fazer essa discussão, tá? Mas, enfim, só para colocar como é que essas coisas são complexas, tá? Se vocês quiserem me interromper em algum momento, é porque eu falo demais, são 9h30 já, nossa senhora. Bom, se vocês pegarem no plano de ensino, bom, enfim, eu não vou falar aqui sobre as competências, mas a ideia, basicamente, é a gente refletir sobre essas questões do ponto de vista sócio-histórico, de desenvolvimento tecnológico e a relação da sociedade, da nossa sociedade atual, trazendo um pouco essa questão essa genealogia de como é que a gente construiu essa sociedade. Os temas que a gente deve trabalhar aqui, e aí eu queria que, se vocês puderem abrir ali, acompanhar pelo cronograma de aulas, que está no Google Sala de Aula, a gente vai, num primeiro momento, tá? E eu já defini mais ou menos, isso aqui pode haver uma ou outra modificação, mas eu já defini mais ou menos quais são as datas das aulas e dos assuntos que a gente vai tratar. Então, no dia 16 e 23, ou seja, antes do recesso de Natal, a gente vai trabalhar o assunto a sociedade capitalista e as revoluções industriais. Eu coloquei aqui as revoluções industriais porque a revolução industrial tem diferentes fases. E aí a gente vai chegar, quando retornarmos, a trabalhar com a chamada quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, e aí falar um pouco sobre como é que surge essa indústria 4.0, fomentada, possibilitada por essa revolução que é a internet, né? Que é a revolução nas tecnologias da informação e comunicação. Isso no dia 6. No dia 13, a gente vai trabalhar com a quarta revolução industrial. No dia 20 e 27 de janeiro, a gente vai trabalhar com as novas tecnologias e como essas tecnologias alteram a maneira, as sociabilidades, a maneira das pessoas se relacionarem no mundo contemporâneo. Então, vamos estar refletindo sobre isso. Pretendo trazer alguns textos ou materiais, por exemplo. Eu acho que seria interessante a gente debater o documentário Dilema das Redes. Tem alguns outros também que a gente pode esse documentário Dilema das Redes está no Netflix. Eu posso também tentar aí outras maneiras para disponibilizar para vocês, mas eu acho que são materiais que são importantes para a gente poder refletir sobre essa questão. No dia 3 e 10 de fevereiro, em fevereiro, a gente inicia uma discussão sobre tecnologia e trabalho na era digital, discutindo principalmente algumas coisas que são muito importantes, que
que é uma nova classe trabalhadora que trabalha no setor de serviços de maneira como operadores da área digital. Eu tenho um livro, inclusive, aqui, eu não sei se eu vou conseguir, se vocês vão conseguir ver, sobre uberização do trabalho, indústria 4.0, trabalho digital, indústria 4.0. Essa é uma tendência que está se verificando, aquilo que a gente chama de uberização do trabalho, que é um processo de precarização, retirada dos direitos dos trabalhadores a partir do uso de tecnologias. Que não é só o uso de tecnologia em si, mas é a maneira como o mercado de trabalho, as empresas, elas buscam reduzir seus custos a partir da retirada dos custos, chamados custos trabalhistas. E a uberização do trabalho é uma realidade que hoje basicamente afeta motoristas de aplicativo, né? E entregadores, mas também outros, uma dezena de trabalhadores são afetados, já vêm sendo afetados por esse fenômeno de uberização, e vai chegar para todo mundo. Então, eu acho que é um fenômeno que a gente tem que discutir do ponto de vista crítico sobre esses impactos, né? E a gente vai falar também sobre as potencialidades e dilemas relacionados à inteligência artificial. Está vindo aí, né? Inteligência artificial, os chamados carros autônomos, e que tem um parâmetro de inteligência artificial, mas a principal elemento da inteligência artificial, ele é menos parecido com os robozinhos que tinham no desenho Jetsons. Para os mais novos, eu acho que não vou nem saber a referência, mas é menos parecido com isso, e mais essa inteligência artificial que se consegue aglutinar e analisar bilhões de dados e fazer com que isso gere um determinado tipo de escolhas, né, que geram uma consequência. Então, a inteligência artificial baseada nessa captura desses dados e análise desses dados. E eu acho que isso é um negócio interessante da gente pensar nesses dilemas da inteligência artificial, dilemas que são refletidos desde o Isaac Asimov, que é um romancista de ficção científica, que se algum de vocês não conhece, busca conhecer, porque ele vai trabalhar. Tem até o filme ruim com o Will Smith, chamado Eu, Robô, baseado na obra do Isaac Asimov, mas eu acho que esse dilema, os dilemas relacionados à inteligência artificial, inclusive tem um filme chamado Inteligência Artificial, do Spielberg, enfim, que também não é lá essas coisas, mas que são interessantes para debater, discutir essa questão. Então eu pretendo também discutir um pouco sobre essa questão, esse dilema, os dilemas éticos da inteligência artificial, e de como a gente se propõe. E passando pelo Exterminador do Futuro, evidentemente, né? Que é mais atual e de grande conhecimento de todo mundo, Exterminador do Futuro, em que a máquina, as máquinas querem destruir a humanidade. Matrix também é mais ou menos isso. Então você percebe que vários dos filmes distópicos, das obras de grande apelo popular, da cultura pop, tem a ver com essa questão da inteligência, desse dilema relacionado à inteligência artificial. Enfim, então a gente vai tentar refletir um pouco sobre essas questões, sobre algumas coisas práticas, tá? Como é que será a metodologia de ensino? Eu pretendo fazer aulas síncronas toda semana com vocês, tá? Salvo algum tipo de problema que possa ter,
mas a gente vai ter toda semana aula síncrona, tá? Toda semana nesse horário, de 9 horas nas quartas-feiras, a gente vai ter aula síncrona, e vamos ver como é que segue isso aí. Se tiver muito cansativo, vocês me falam, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque semestre passado eu percebi que os alunos precisavam muitas vezes de aula síncrona para melhor se organizarem para estudos, enfim, esse momento era um momento bacana também para os alunos pararem, poder concentrar na disciplina e tudo. Preferiram mais isso do que atividades assíncronas, em que a gente passa o estudo e o aluno escolhe o horário em que vai estudar e tal. Então, eu preferi fazer aulas síncronas, que para mim também, inclusive, um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar, refletir, debater, tá bom? Então, a gente vai fazer aulas síncronas e vou passar materiais para vocês estudarem, lerem, assistirem, ouvirem, enfim, para subsidiar as discussões que a gente tiver aqui. Deixe-me ver mais o que. Então, a gente vai ter aulas síncronas que serão gravadas, se a pessoa, por alguma situação, ela não puder assistir, ela na hora, ao vivo, ela vai poder assistir a gravação. Outra coisa, a frequência, tanto a frequência quanto a avaliação, ela não necessariamente precisa que você esteja presente na aula síncrona, tá? Aqui eu não faço chamada ou algo do tipo. A frequência vai ser aferida por meio dos exames de aprendizagem, que a cada tema eu vou passar que vai valer um exame de aprendizagem que vai valer para as aulas relacionadas àquele assunto. Então, a aula da semana que vem, a gente vai ter aula do dia 16 e 23, que a gente vai falar sobre sociedade capitalista e revoluções industriais. Aí eu vou passar um exame de aprendizagem, que eu já vou deixar disponível na semana que vem, e vocês vão ter até o início, né, até a outra aula com um novo assunto para vocês responderem, tá? Nesse caso, vocês vão ter até dia 6/1, porque tem o recesso. Mas geralmente vão ser 14 dias entre um e outro, 2 semanas, porque cada assunto eu vou trabalhar em 2 semanas, tá bom? Então, frequência basicamente vai ser por meio dos exames de aprendizagem. Há uma alternativa ao exame de aprendizagem que eu acho que pode tornar, inclusive, a aula mais dinâmica, tá? Se na aula daquele assunto o aluno quiser trazer uma questão e desenvolver essa questão aqui, né, falando com o restante da turma para a gente debater, isso vai valer como um exame de aprendizagem, tá bom? Então vai valer pontuação. Eu coloquei já no plano de ensino. Então, você tem esse exame de aprendizagem. Ou vai ser uma intervenção nessas aulas síncronas, onde o estudante vai ter até 5 minutos para levantar uma questão, iniciar uma discussão sobre essa questão. É importante utilizar ou material disponibilizado ou outros propostos pelo estudante, ou seja, não é assim, eu acho, né? Veio da minha cabeça uma ideia genial e eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas eu quero que seja alguma coisa com algum tipo de embasamento, tá? Pode ser no material que eu já deixei disponibilizado, ou pode ser no material que a partir de algum material estudado, trazido pelo estudante. Então, vocês vão poder, a qualquer momento da aula, pedir, professor, eu queria fazer uma intervenção. Aí eu vou terminar o meu raciocínio e você intervém e a gente vai fazer esse debate aí a partir dessa intervenção. Mas não é do tipo assim, professor, eu quero saber sobre isso. Isso não vale como intervenção. Eu quero que você faça uma questão e procure, né? Porque o questionamento é sempre algo que nos motiva a refletir, mas eu quero que você faça o questionamento e inicie esse processo reflexivo para a gente debater entre nós, tá certo? Vamos ver se nessa dinâmica, a gente torna essas aulas, esses momentos síncronos mais interativos, porque geralmente as aulas síncronas, elas são muito palestra do professor e com pouca interação entre os estudantes, enfim. E vamos ver se a gente consegue mudar isso. A pessoa fez essa intervenção, eu falei assim, pô, ótima intervenção, eu já marco ali como o exame de aprendizagem entregue, você não precisa fazer esse exame de aprendizagem, que é uma questão que eu vou deixar lá no Google Sala de Aula para vocês responderem, tá? E tem um trabalho final,
que vocês vão poder se organizar. Eu coloquei, por enquanto, é um trabalho final que vai valer pontuação para mim e para a professora Mônica, de design gráfico e projeto de interfaces, tá? E esse trabalho final vai ser sobre algum assunto, né, que a gente trabalhou aqui em sala de aula. Vocês vão se organizar em grupos de até 5 pessoas. Eu tô, assim, inicialmente até 5 pessoas. Eu tô querendo ver como se para a Mônica 5 pessoas é muito, que eu tô achando que talvez seja muito. Vocês vão escolher um tema tratado em sala de aula e desenvolver um produto educacional. Esse produto pode ter diferentes formatos, pode ser um software, um game, uma apostila, um blog, um vídeo, dentre outros. Mas ele deve ter algum elemento gráfico, uma vez que o trabalho também vai valer ponto para disciplina da professora Mônica. Eu não sei quantos pontos vai valer na disciplina dela, mas vai valer alguma coisa. O conteúdo, eu vou analisar, a parte gráfica ela vai analisar, tá? Ela vai avaliar. E aí esse produto. Então vai ser em cima de algum tema que a gente tratou, pode ser inteligência artificial, pode ser destruição criativa, um conceito, né? Pode ser tecnologia e trabalho, enfim, pode ser uma série de elementos. Pode ser, inclusive, se vocês tiverem interesse, eu vou até fazer uma mudança lá no plano de ensino e colocar orientações em relação ao trabalho. Pode ser uma obra, uma coisa que eu acho que pode ser interessante, que eu queria que vocês, se quem tiver interesse, gostar, uma obra de ficção científica, vocês fazerem uma apresentação dessa obra, ou uma análise crítica dessa obra, um romance, tá? Eu quero uma obra escrita, por enquanto, uma obra escrita, eu não quero um documentário ou um seriado, enfim, eu queria alguma coisa, um romance escrito, porque eu acho que também faz parte do desenvolvimento cultural a gente fomentar a leitura de literatura. Então, vocês podem pegar uma obra de ficção científica, um romance de ficção científica, e apresentar fazer alguma análise a partir, né, enfim, desenvolver um vídeo sobre isso, desenvolver uma apostila sobre isso, trazendo elementos que dentro dessa análise, dessa apresentação, o que essa obra de ficção científica traz? Dentro a partir das tecnologias que são retratadas, como é que aquilo ali influencia a sociedade que é retratada dentro desse romance, né? Então, você quer pegar o Eu, Robô, do Isaac Asimov, como eu falei, como é que a tecnologia que está lá retratada pelo Isaac Asimov, como é que ela influencia a sociedade retratada também pelo Isaac Asimov, como é que se relacionam tecnologia e sociedade. Enfim, vocês vão poder, quem quiser, ao invés de tratar de um tema, trazer uma obra de ficção científica, fazer essa reflexão entre tecnologia e sociedade dentro dessa obra específica, fique à vontade para fazê-lo, e eu acho que pode sair coisa bem interessante se alguém tiver interesse, tá? Pode ser tanto um romance, né, um livro de ficção científica, quanto pode ser um conto, tá? Um conto que é um texto mais curtinho, e você pode apresentar isso aí também. A ideia é que vocês façam isso até o final do semestre, tá? Vocês terão até o dia 9/12 para fazer esse trabalho. Não, 9/12 não, 9/12 é o dia. Vocês terão até o dia 3 de março para fazer esse trabalho. E a partir do dia 3, no dia 3 e no dia 10, vocês apresentarão esse trabalho para a turma, tá certo? E aí a gente vai discutir, vai ler, então vai disponibilizar, a gente vai trocar, né? Botar no Google Sala de Aula para todo mundo assistir ou ter acesso, e aí a gente vai debater um pouco sobre esses trabalhos. Basicamente, essa é a ideia do curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição aí para sanar essas dúvidas para vocês. Ao longo eu ainda estou escolhendo os textos, os materiais que a gente vai
que a gente vai trabalhar. Se vocês tiverem sugestões também, pode trazer que eu coloco, disponibilizo no Google Sala de Aula. A vantagem, eu só... digitais, os materiais analógicos aqui eu tenho que dar um jeito de digitalizar para poder passar para vocês, tá bom? E a gente pode ter uma diversidade aí de trabalhos, de materiais que a gente possa referenciar. Basicamente, é isso, gente. Alguma dúvida? Será que eu deixei passar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Avaliação, então, só para avaliação. Cada um dos exames de aprendizagem, eu vou passar 5 no total, ele vai valer 1 ponto e o trabalho final vai valer 5 pontos. Tá certo? Tem um ponto. Ninguém pediu palavra? Que eu queria... duas coisas que queria que vocês... Como eu não conheço a turma de vocês, enfim, eu achei que até pelo tempo que a gente tem, achei que o que eu queria apresentar para vocês não ia dar tempo de vocês se apresentarem, vocês devem estar se apresentando em todas as disciplinas, e vocês vão fazer isso também com a professora Mônica. Eu queria propor para vocês uma última coisa que vai servir de referência para eu poder elaborar os textos, os materiais, as avaliações. Eu vou disponibilizar para vocês, eu vou até disponibilizar agora, uma pesquisa que eu chamo assim, pesquisa para reconhecimento dos estudantes do curso técnico de desenvolvimento de sistemas educacionais. É um diagnóstico que vai permitir com que eu conheça melhor a turma e vocês, e que se reconheçam enquanto seres sociais em processo contínuo de formação. Qual é a minha ideia? É um formulário que eu vou passar para vocês, que eu estou colocando agora. Vocês vão preencher esse formulário, deixa eu até ver aqui porque ele sempre muda. De configuração. É um formulário que eu vou deixar que eu estou colocando para vocês. Tá. Que tem algumas questões que vocês vão poder responder para mim, que tem a ver com o nível de escolaridade, se fez algum outro curso, enfim, para eu poder saber mais ou menos aqui quem são vocês e qual tipo de material que talvez interesse mais a vocês. E, enfim, tem uma confidencialidade, inclusive não cobro e-mail, não vou saber nem quem respondeu cada item, mas eu vou saber mais ou menos qual é o perfil da turma, e isso vai servir, inclusive, futuramente para a gente, enfim, a poder fazer uma análise dos egressos, de empregabilidade. Isso acho que vai ter usos futuros em relação ao curso, e vai permitir que a gente aprimore o curso que vocês estão fazendo, tá bom? Então, eu solicito para vocês que preencham, eu acabei de disponibilizar no Google Sala de Aula, tá lá no tópico de orientações gerais também. Então, tem uma pesquisa para reconhecimento dos estudantes, aí vocês podem responder, enfim, até a semana que vem, para eu poder fazer esse planejamento, tá certo? Alguma dúvida, alguma questão? Ou sugestão? Esta aula vai ficar gravada, professor? Ela já está sendo gravada, tá? Ok, e eu vou colocar, obrigada. disponibilizar no Google Sala de Aula. Por nada. Ok, obrigada. Os trabalhos, eles serão feitos durante o semestre, e isso não impede que você mande outras atividades de acordo com as aulas, né?
Vamos lá. As atividades que eu vou passar para vocês é os que já estão previstos. São os 5 exames de aprendizagem. Só isso, tá? Mais o trabalho final. Não, vocês não terão outras avaliações. Aí o trabalho final pode ser feito durante o semestre? Pode. Aí você vai mandar as orientações via e-mail? Como que vai ser? Eu vou mandar também no Google Sala de Aula, lá no tópico Orientações Gerais. Eu só estou esperando, eu já estou até pronto isso, para mim já está pronto, eu só estou esperando agora um retorno da Mônica para saber basicamente a quantidade de pessoas do grupo, porque eu tinha colocado 5, mas talvez para a parte, como ela quer inserir a parte do elemento de design gráfico, eu não sei se 5, a quantidade é muito grande de pessoas. Então, basicamente, isso que deve mudar. Eu não sei se vão estar, assim, eu já tenho umas orientações básicas, mas se houver alguma dúvida, eu coloco um conjunto maior de orientações, tá certo? Certinho. Obrigada. Nada. Bom, gente, para quem não tem meu e-mail, vocês têm meu e-mail, tem telefone, que vocês estão tudo lá no Google Sala de Aula, né? Meu e-mail é pedro.silva@fb.edu.br. Meu telefone está lá no grupo do WhatsApp, então quem quiser tiver alguma dúvida, ou pode mandar comentário no próprio Google Sala de Aula que eu atendo, enfim, respondo aos comentários. Eu percebi que tem 24 alunos cadastrados no Google Sala de Aula. Então, eu peço que, enfim, avisem os demais estudantes, ou se algum de vocês não tiver, eu não sei. É porque o grupo do WhatsApp tem bem mais gente, eu acho que tem 39 pessoas, 37 pessoas. Eu sei que alguns são professores, mas mesmo contando com os professores, eu estou achando que tem alunos que estão fora do Google Sala de Aula ali. Então, toda a nossa comunicação vai ser por lá, tá bom? Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu me despeço de vocês, desejo um bom dia, e semana que vem, no mesmo horário, a gente entra pelo mesmo link que vocês entraram. Eu vou fazer o convite a todos, quem já estava cadastrado no Google Sala de Aula, recebeu o convite por e-mail, inclusive com o link que já foi colocado ali do Google Agenda. Então, eu vou botar novamente, quem não tiver vai entrar agora, e aí a vantagem é que se a pessoa der o aceite lá no Google Agenda, recebe o avisozinho no próprio celular de que vai ter aula naquele horário e, inclusive, eu não preciso, ela já entra automaticamente, eu não preciso nem aceitar aqui na sala de aula, tá bom? Então, eu também, a Ana Elisa falou, eu também uso, para mim o Google Agenda, tudo para mim é Google Agenda, eu inclusive compartilho com minha esposa o meu Google Agenda, para ela poder assim, a gente tem que levar nosso filho no médico. Eu falei, olha ali o Google Agenda, ver se eu estou disponível nesse dia. Enfim, o Google sabe de tudo, né, gente? A gente acaba se rendendo aí a nossa vida ao Google. Então é isso, gente. Muito obrigado, bom dia e boa semana aí a todas e todos, tá bom? Um abraço.